Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 6 de maio, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 14, versículos 7 ao 14, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um evangelho que fala de um grande mistério, o mistério de Cristo, o mistério da união entre Jesus e o Pai. Jesus e o Pai são um. Existe uma comunhão entre Jesus e o Pai. Hoje, no evangelho, Jesus está afirmando para os seus discípulos, né? Jesus está dizendo que os seus discípulos conhecem Jesus e conhecem o Pai. Só que Filipe, sem entender o que Jesus estava falando, Filipe perguntou, ou melhor, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Veja que esse é um pedido importante, interessante. Não é qualquer pedido que Felipe está fazendo aqui. É um pedido que brota do coração. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Só que, para a surpresa de Filipe, os demais que estão ali também com ele, Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Ou seja, meu povo, talvez para nós hoje isto seja uma coisa muito óbvia, o que não é. Porque nos coloquemos naquele contexto, naquela situação, naquela época. Você olhar para um homem que está afirmando que é o Filho de Deus, você olhar para um homem que está afirmando que ele e Deus Pai é um só, que quem o vê, vê o Pai que está no céu. O grande mistério é este. Jesus, em outras palavras, está se revelando como Deus. Jesus é Deus. Jesus é uma pessoa divina. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas agora pare para pensar. Imagina você no lugar de Filipe, imagine você se fosse um judeu naquela época olhando para Jesus. Seria fácil para você afirmar que Jesus era Deus? Não. Por isso que Jesus, depois, em outro texto, ele vai dizer, né? Só vem a mim aquele que o Pai concede, aquele que for atraído pelo Pai. Ou seja, a quem o Pai der o dom da fé, o dom de crer.
É o grande mistério da nossa fé, meu povo. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Você parou para pensar, para meditar nesse grande mistério de fé? A encarnação do Verbo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. É divino. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da igreja. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim, realiza as suas obras. É o mistério da união entre Jesus e o Pai. Entre Jesus e o Pai. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Ou seja, as obras de Jesus, aquilo que Jesus fazia, revelava o Pai. Isso aqui é maravilhoso. As obras de Jesus, o que Jesus realiza, revela o Pai. Jesus é o grande revelador do Pai, segundo São João. Ele é o rosto humano de Deus. Ele revela o Pai. As suas obras revelam o Pai. Quem acredita em mim, depois Jesus vai dizer: em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, sim, Jesus glorificou o Pai na sua vida, vivida aqui neste mundo. Agora, aqueles que acreditam em Jesus, nós, hoje, somos chamados a quê? A glorificar a Deus na nossa vida. No final da missa, uma das coisas que o padre diz ou pode dizer glorificai o Senhor com a vossa vida, e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Nós temos que realizar as obras de Deus. E Jesus, em outro texto, vai dizer que a obra de Deus é que creiais no nome do Filho de Deus, naquele que ele enviou. Então, as nossas obras precisam também revelar a Deus. As obras do cristão precisam manifestar a presença de Deus. As nossas obras, eu pergunto agora, têm manifestado Deus? As nossas obras ou a nossa própria vida tem sido um sinal da presença de Deus no mundo? E aí Jesus fala da oração. Jesus fala da oração aqui, né? Quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. O que pedirdes em meu nome, eu realizarei. Ah, por que eu peço tanto e não acontece nada? Talvez porque não seja vontade de Deus aquilo que você está pedindo. Talvez porque você não esteja rezando direito, como deve. Talvez você esteja tratando Deus como se Deus fosse o teu garçom, o teu empregado. Talvez a sua relação com Deus seja uma relação onde você quer que Deus faça as suas vontades. Poderíamos aqui elencar vários motivos. Mas veja, aquele que é habitado pela Trindade desde o seu batismo, que vive essa íntima união com Deus, é agido pelo Espírito, este saberá rezar com fé e será atendido, porque terá sabedoria na sua oração e discernimento, além, claro, da fé no Senhor. Assim, tudo o que pedir, em nome de Jesus, será concedido. Dai-nos essa fé, Senhor. Peçamos isso hoje a Ele. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.